Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um método bem interessante, bem difundido e até hoje causa muita intriga, muita discussão dentro da educação física, que é o método Heavy Dutch, treinamento pesado, tá? Mas antes, eu gostaria de agradecer bastante, né? Vocês que estão vindo do meu canal, estão me conhecendo, estão curtindo, dando like, né? Os outros vídeos aí tive bastante comentários, então eu quero ver que você está gostando mesmo. Deixa aí teu comentário, deixa teu like, o que você quiser, mas interaja com esse vídeo que isso vai me motivar a fazer muito mais vídeos mais completos para vocês. Então vamos ao vídeo, né? O método Heavy Dutch é uma abordagem de treinamento de musculação desenvolvida pelo famoso atleta Mike Mentzer, que ficou, né, conhecido aí no fisiculturismo. Ele sempre foi em segundo lugar quando ele competia com o Arnold. Então, esse método ele é conhecido por sua ênfase na intensidade, tá? Mas as pessoas interpretam isso aí de uma maneira equivocada, e se você ficar até o final do vídeo, você vai entender quão equivocado é isso, tá? Então eu vou detalhar para você tudo sobre o Heavy Dutch, como que ele precisa ser feito e como que o próprio Mike entendia como ele precisava ser realizado. Outra coisa que ele coloca também é que o treinamento ele precisa de recuperação. Pouca gente falava sobre isso na época e até hoje essa variável de recuperação é uma variável extremamente importante. Vamos ao primeiro ponto então, a alta intensidade, tá? Os treinos são realizados com cargas extremamente pesadas e até a falha. O que significa que, particularmente, o participante, né, quem está praticando o exercício, ele realiza repetições até ele não conseguir mais fazer nenhum movimento, né? A famosa falha concêntrica. E ele acrescenta aqui também a falha excêntrica pode acontecer, e essa falha excêntrica também tem que ser quantificada dentro do método e o exercício ele precisa ser interrompido. Com relação ao volume, né? Então a gente já sabe que o método do Heavy Dutch, a promessa é que você treine com um volume muito baixo, baixo comparado a outros métodos, tá? Você vai fazer menos exercícios, menos séries por sessão de exercício, e isso vai acabar refletindo num baixo volume. A ideia, né, é que você maximize o estímulo muscular, né, segundo o próprio autor do método, e isso vai acontecer porque você treina com baixo volume. Porque treina com baixo volume porque você está numa intensidade altíssima. E essa intensidade vai promover uma sinalização para a hipertrofia e para a força muito maior. Outra coisa que é interessante do Heavy Dutch, e foi praticamente uma das primeiras vezes que a gente vê isso estar presente no método de treinamento, é a recuperação. Então, uma recuperação adequada devido à alta intensidade, por quê? Porque no outro dia o atleta não vai conseguir voltar a treinar. Ou então, se voltar a treinar, vai ter que treinar um outro segmento, tá certo? Lembrando que a recuperação adequada ela é essencial para que você volte, né, recuperado em sessões futuras. Ele também promete que você vai ter um período de descanso maior entre outros treinamentos e também começa a falar de nutrição, falar de sono. Então, isso é muito antigo, porém, naquela época, foi inovador. Então, ele mostrou que ele podia chegar no alto nível, treinando menos, com uma carga extremamente alta e com princípios que estão fora da sala de musculação. Não é só o treino em si. Você tem outras variáveis que vão acabar impactando diretamente no método e vão impactar diretamente na performance do atleta. Outra variável legal ainda que o próprio Mike falava é que a progressão é um dos princípios fundamentais desse método para que ele desse certo, né? Progressão do que? Progressão de carga. Quanto maior a carga que você levanta, melhor é o estímulo, né? E você vai ter que respeitar os outros parâmetros que ele vai falando. Porém, ele já vai extrapolando para maior número de repetições, maior intensidade de esforço, tá? Ele falava que isso era crucial para um crescimento muscular contínuo. Aqui, né, vale a pena a gente fazer um parágrafo, por quê? Porque
a própria progressão de carga, seja ela na intensidade baixa, ou uma intensidade moderada, ou uma intensidade alta, ela vai fazer com que a pessoa aumente a força e cresça o músculo. Porém, né, naquela época, para esse profissional, né, para o Mike, ele pregava que quanto a intensidade estivesse mais alta, você estaria estimulando, né, esse crescimento e essa hipertrofia muito Agora mais. Eu deixei para o final algumas ressalvas e algumas dicas que são essenciais para o sucesso do seu atleta, tá? Muito cuidado quando você for utilizar esse método, por quê? Porque você trabalha em intensidade alta, você está com uma linha paralela com as lesões. Então nós temos aí atletas, né, extremamente renomados que fizeram algo parecido com o Heavy Dutch, como Dorian Yates e o Ronnie Coleman, que usaram cargas extremamente altas. E se você já deu uma olhada aí nos vídeos hoje, você vai ver que eles tiveram inúmeras lesões, inúmeras rupturas de musculatura, que é natural, é normal que atletas que levantem muito peso sofram com esse tipo de lesões. O músculo, né, por mais que ele seja muito forte, estimulado, se você trabalha ele em condições extremas, a chance que ele tenha uma ruptura, né, é muito grande. Tá certo? Não sei se você escreve aí para mim se você já teve algum tipo de lesão, porque você usou esse método, né, ou não, como que foi essa lesão, que com certeza você vai ver que aconteceu isso, não foi uma surpresa, né? Você já estava num nível de intensidade extremamente alto, ou então competindo por muito tempo, então a tua chance de ter lesão é certa, é natural que isso aconteça, tá? Tem como prevenir isso? O próprio Mike falava. É um método de intensidade alta, então não adianta você fazer isso todo dia. Você precisa de recuperação adequada. E ele coloca, né, alguns números que são extremamente questionáveis até hoje aí pela ciência. Né? Ele colocava que era 72 horas de descanso. Mas como é que o músculo descansa? Então, se ele conseguisse responder essa pergunta, né, com certeza ele ia estar muito à frente. É 72 horas? Não se sabe quanto tempo é isso, certo? A ciência ainda não chegou a uma equação sobre. O que é certo? Que se você treina uma intensidade muito alta, você vai ter ganhos em relação a isso, mas também corre sérios riscos de lesão. É um método para atletas que estão, né, competindo há mais tempo, tem um nível lá intermediário ou até avançado. Não é um método para um iniciante fazer. Por quê? Porque ele está aprendendo o movimento, está aprendendo o exercício. De repente, não é nesse momento que ele tem que pegar muita carga e pensar, né, em responder esse tipo de estímulo. Agora, dependendo da modalidade, não tem como a pessoa não começar a pegar muita carga. Se você pega, por exemplo, deadlift, lógico que você trabalha com intensidades muito mais altas, por quê? Porque a própria modalidade já ganha quem carregar mais peso. Então, a intensidade desse tipo de treinamento é muito alta. O shape, o volume muscular não interessa, interessa quem carrega mais peso, tá certo? Mas, né, eu acredito que fica aí de mensagem para vocês que é um método que existiu, tá? Até hoje a gente vê as pessoas falando sobre ele, né? O Mike Mentzer, ele foi extremamente bem sucedido, tanto como atleta como treinador, né? Se você procurar, você vai ver vários vídeos, vários materiais falando sobre ele e ele mesmo dando entrevistas e filmando que ele fazia isso e esse foi o caminho do sucesso para ele, especificamente para o Mike Mentzer. Agora, qual que é a tua genética? Qual que é a tua resposta biológica ao estímulo do exercício físico? É isso que a gente não sabe, é isso que a ciência caminha para responder e ainda ela não conseguiu responder 100%, mas uma coisa é certa, se você treina fora da metodologia e se você infringe as leis do treinamento esportivo, você corre um sério risco de lesão e provavelmente você vai ter que se afastar do esporte que você tanto gosta porque você não vai conseguir continuar progredindo ou não vai conseguir continuar treinando na intensidade que você vinha fazendo. Na dúvida, não corra risco, não vale a pena você correr risco
para você ter um resultado que você não deseja, ou até mesmo você ter que parar de fazer o esporte que você gosta, porque a tua musculatura, o teu corpo não permite mais, seja por lesão, seja por excesso de estímulo, né? Então é uma coisa que não vale a pena. Mas escreva aí para mim qual que é o método que você está usando, ou se você já usou Heavy Dutch em algum momento, por que que você usou, que eu vou ficar muito feliz em saber, e de repente aí a gente tem boas discussões aí nos nossos comentários, que vão me ajudar bastante, né, no crescimento do canal. E se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, ative os sininhos aí para mais dicas como essa, né? E venha aqui participar desse canal que está muito interessante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Nos vemos nos próximos.